Aqui é Felipe Fonseca, conhecido em alguns cantos como FF. Eu participei de uma série de projetos que orbitavam essa ideia de inclusão digital. Quem me conhece há mais tempo, tem até alguns vídeos por aí, devem estar no YouTube ainda, sabe que eu sempre fui crítico de uma ideia superficial de que a questão da tecnologia em comunidades no Brasil se tratava meramente de inclusão. Eu fiz parte da Rede Meta Reciclagem, fui um dos fundadores da Rede Meta Reciclagem, e através da minha atuação na Rede Meta Reciclagem, eu participei da construção de alguns projetos e também tive a oportunidade de contribuir com outros projetos que orbitavam essa questão. Dentro da Rede Meta Reciclagem, a gente costumava falar bastante sobre apropriação crítica de tecnologias para a transformação social. Então não se tratava simplesmente de fornecer acesso a tecnologias para comunidades que não tinham acesso a elas sem interferência. E eu sempre lembro de uma frase que a gente usou bastante na Meta Reciclagem, mas que ela nessa formulação veio através do meu saudoso amigo e colega, irmão Daniel Pado. Esse aqui, alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo conheceram o Daniel, mas a frase que ele usava sempre era: tecnologia é mato, o que importa são as pessoas. E eu acho que hoje em dia isso é ainda mais claro. Então, se a gente pensa que hoje é mais fácil uma pessoa ter acesso a tecnologias digitais de comunicação, a gente consegue visualizar que, na verdade, a grande questão não é o acesso, e sim o que as pessoas fazem, especialmente como que a gente pensa nas possibilidades dessas tecnologias para que seja construído um futuro mais justo, mais equilibrado, mais democrático, no sentido de que as pessoas tenham mais voz, mais participação nas decisões sobre o que acontece com a vida delas. Então, todas essas questões eu tenho acompanhado. Eu tive a oportunidade de ajudar a formatar esse projeto, a convite dos nossos colegas da Universidade de Bristol. Fico muito feliz de ter esse papel e de ter a liberdade de trabalhar para construir esse projeto de uma maneira aberta e colaborativa. Então, quando surgiu esse convite, em vez de eu falar, vamos juntar um grupo de pessoas para sentar e ver quais são as coisas que já foram publicadas e vamos fazer a nossa versão sobre o que significa inclusão digital, com todas as ressalvas que a gente costuma fazer, foi possível adotar essa postura de que a gente ia convidar pessoas com experiência em projetos comunitários de desenvolvimento que usam tecnologia, que não necessariamente se concentram no acesso à tecnologia, mas que têm um uso bastante interessante, criativo, inovador, justo e includente das tecnologias, em diferentes casos. Então eu fiquei muito feliz de poder convidar as pessoas que enviaram os vídeos para esse projeto. São vídeos curtos, são opiniões bastante resumidas. Eu tenho certeza de que cada um desses vídeos, se a gente fosse puxar, são vídeos que
tem alguns de 5, 7, 10, 12 minutos. Se a gente fosse puxar a conversa, daria horas de conversa com cada uma dessas pessoas, porque cada uma delas tem inúmeras contribuições a dar para esse debate, mas esses vídeos resumem um pouco as questões principais. Então, quando a gente decidiu desenhar esse projeto, a ideia era trazer para os dias de hoje. Então, não necessariamente a gente queria que as pessoas contassem a história dos projetos, não necessariamente a gente queria que elas falassem sobre qual foi a origem, embora isso tenha surgido, muitas pessoas trouxeram um pouco da origem dos episódios passados, quando isso foi relevante, mas a ideia era atualizar, era pensar nos dias de hoje. Estamos em 2021, estamos numa realidade em que grande parte da população tem acesso de alguma forma a tecnologias digitais, seja usando um celular com um plano pré-pago que dá acesso a algumas redes e outras não, e isso a gente pode até debater se isso é acesso à internet, se isso possibilita uma apropriação crítica ou não, mas a gente não está mais numa realidade em que não existiam dispositivos, em que a rede era uma coisa de outro mundo. Então, se a gente for lembrar 20 anos atrás, quando alguns daqueles projetos estavam sendo desenvolvidos ou concebidos, é bom lembrar que não existiam, por exemplo, redes de internet sem fio. Não só as redes de internet por celular, mas mesmo rede Wi-Fi ainda era uma possibilidade técnica longínqua. E eu posso falar da minha experiência com a Rede Meta Reciclagem. Quando a gente começou em 2002, já existia a possibilidade técnica de se conectar à internet através de antenas das placas Wi-Fi, mas ali em 2002 aquilo ainda era uma coisa distante. Poucas pessoas entre os integrantes iniciais da Rede Meta Reciclagem tinham tido experiência com isso. A nossa experiência com a internet era a internet por cabo, que já era uma evolução da internet discada dos anos de 1990. Então, a ideia é atualizar, a gente pensar nos dias de hoje, em que grande parte das pessoas já tem algum tipo de acesso à comunicação digital através desses dispositivos. Quais são as grandes questões? Então, a gente tinha algumas pistas iniciais, por exemplo, questões de privacidade, segurança, questões de notícias falsas, fake news e o impacto que isso tem nos processos democráticos, a capacidade de eu usar as tecnologias para criar meus próprios projetos, criar empreendimentos, as metodologias ágeis que existem por aí para organizar ideias em torno de recursos e equipe e possibilidades reais de transformar a realidade. Então, a ideia é um pouco atualizar essa discussão, não pensar simplesmente na inclusão digital como acesso, mas pensar em como a tecnologia pode melhorar a qualidade de vida de comunidades no Brasil, especialmente comunidades que historicamente foram alijadas dos processos de desenvolvimento, que são economicamente excluídas, e assim vai. E aí, enfim, tem um monte de contribuições. Quem está assistindo esse meu vídeo agora já pode também acessar no canal do Coletivo NEOS no YouTube ou nos outros lugares que a gente está publicando esses vídeos. Pode acessar esse material e dar uma olhada nas contribuições. A gente está trabalhando também em um resumo, vai ser uma análise das contribuições para ver quais são os elementos em comum, quais são as particularidades também que surgem. Mas eu senti falta de contar um pouco mais sobre um episódio que aconteceu no Brasil, e ele tem um significado bastante importante, e eu acho que isso tem a ver também com diversas outras questões que a gente está vivendo. O Brasil foi pioneiro na implementação de espaços comunitários de acesso à tecnologia. E existem experiências que foram criadas no Rio Grande do Sul, lá por volta da virada do milênio,
mas eu acho que um dos casos emblemáticos foram os telecentros comunitários da Prefeitura de São Paulo, que na época se conta que foi a maior implementação de ambientes gráficos GNOME usando o Debian Linux. Foi um grande projeto que chegou a ter, eu não me lembro do número exato agora, mas tem alguns colegas que até já falaram em alguns outros vídeos que participaram da criação desses telecentros, que poderiam confirmar, mas se eu não me engano chegou a ter quase 200 espaços comunitários de acesso à internet somente no município de São Paulo. Eu vou chutar um número, talvez tenham sido 184, mas enfim, sei que é possível que eu esteja enganado. O que é interessante é que eles eram espaços que se propunham a oferecer acesso gratuito à internet para pessoas que não tinham, mas também para pessoas que tinham acesso em casa. E eles se tornaram não só espaços de acesso à internet, como também espaços sociais, espaços comunitários em lugares da cidade que não necessariamente esses espaços comuns existiam. Então eles tinham um significado muito maior do que simplesmente a pessoa sentar na frente de um computador e se comunicar com outras pessoas que não estavam ali. Pelo contrário, eles tinham um aspecto de conectar pessoas que estavam na vizinhança e muitas vezes não exerciam essa proximidade. Olha, começou a chover. Então, aquilo foi uma experiência bastante interessante que influenciou a compreensão sobre o papel das tecnologias que a gente tinha no Brasil e também em outros lugares. E ela serviu de referência para muitos outros espaços. Claro, não é uma experiência originária do Brasil. Se eu não me engano, teve outras experiências na América Latina que já trabalhavam com esse formato, inclusive esse nome telecentro não veio originalmente do Brasil, mas eles foram implementados com bastante sucesso na cidade de São Paulo e deram origem a um monte de iniciativas. E eu me lembro de ter oficinas de arte digital, oficinas de organização social, oficinas voltadas a idosos, sempre acontecendo nesses espaços. Quando a gente chega ali na virada da década de 2010 para 2011, aconteceu uma grande mudança na maneira como se entendia a ideia de inclusão digital. Então, assim, aquela experiência inicial dos telecentros influenciou uma série de projetos que, a partir de 2003, foram implementados no âmbito federal. Então, eu me lembro de projetos que ou se denominavam projetos de inclusão digital, ou não se denominavam inclusão digital, mas trabalhavam na mesma linha de espaços comunitários de acesso à internet, que eram desenvolvidos por diferentes organizações, diferentes instituições, diferentes autarquias e ministérios do governo federal. Lá por volta de 2011, houve a intenção de unificar, de centralizar esses projetos em torno de uma secretaria. E ali ocorreu um embate entre modelos. E eu vou evitar nomear as pessoas, mas foi bem claro que naquele espaço, na Secretaria Nacional de Inclusão Digital, que em determinado momento passou a coordenar todos os projetos, em vez de ter eles de maneira descentralizada acontecendo, existia esse embate entre modelos. Então, existia um grupo que vinha principalmente influenciado por essa experiência dos telecentros comunitários de São Paulo, que propunha que a inclusão digital era um assunto que deveria ser enfrentado de forma coletiva e comunitária, a partir de espaços comuns nos quais o acesso à internet, o acesso às tecnologias era uma das coisas, entre outras, que poderiam acontecer. E existia uma outra escola dentro da Secretaria Nacional de Inclusão Digital que propunha que aquele assunto deveria ser enfrentado de uma maneira individual, ou seja, a partir da oferta de equipamentos e conexão à rede mais baratos para as pessoas terem em casa. E, eventualmente, essa visão venceu. Venceu com uma visão de que
o mais importante, em vez de coordenar centenas de projetos em comunidades, que era realmente uma dificuldade logística, uma dificuldade operacional e administrativa, inclusive burocrática e fiscal. Quem teve envolvido com projetos como o GESAC sabe como era complicado, ou os próprios pontos de cultura do Ministério da Cultura, sabe como era complicado sincronizar a chegada dos equipamentos, as oficinas de capacitação, ou assistência técnica, o suporte e a manutenção daqueles equipamentos. Mas talvez um pouco, até por uma certa inércia e por conta dessa dificuldade operacional e logística de levar à frente essa visão comunitária descentralizada, venceu essa perspectiva segundo a qual o que bastava era influenciar a indústria a oferecer equipamentos mais baratos e as operadoras de telecomunicações a oferecerem acesso à rede por um preço menor. E eu acho que a gente perdeu muito em termos conceituais quando essa visão venceu. Porque tudo aquilo que a gente tinha construído da possibilidade de tratar a inclusão digital como um assunto comunitário, coletivo, de construção do comum e de educação política, a gente perdeu para uma visão individualista, competitiva, que para mim contribui bastante, ou pelo menos está bastante alinhada com essa visão neoliberal, individualista, polarizada que a gente vê hoje na sociedade. Então, do ponto que eu vejo hoje, eu espero que essa nossa construção coletiva agora possa influenciar futuros projetos de inclusão digital em diferentes partes do Brasil, pensando que vai existir um momento em que a gente possa começar a reconstruir o nosso país. E aí eu espero que a gente possa retomar essa ideia de que tecnologias podem sim melhorar a qualidade de vida das pessoas e das comunidades, mas que isso primordialmente deve ser feito em espaços coletivos e comunitários, principalmente espaços de gestão comunitária, nas quais as pessoas tomem responsabilidades, assumam responsabilidade pela gestão dos espaços, não fiquem simplesmente esperando que as coisas sejam simplesmente mais baratas ou mais acessíveis. Então essa é a minha contribuição para a discussão e eu espero que a gente possa voltar a sonhar nessa construção coletiva de um país mais solidário, mais justo, mais sustentável, no qual o bem viver, o bem-estar do coletivo estejam no centro e não a competição, o individualismo, a exclusão e as desigualdades. É isso, mando um abraço para todo mundo que participou do projeto e espero que a gente possa continuar e construir mais coisas no futuro. Valeu!